Agora a gente vai falar do ambiente de desenvolvimento. Esse ambiente de desenvolvimento é basicamente onde você vai passar a maior parte do tempo escrevendo seus códigos. Então ele precisa ficar bem organizado e ele precisa ser um ambiente aconchegante, que seja agradável para você, que facilite a sua vida. E a gente vai usar o Visual Studio Code, o VS Code. Ele tem extensões, ele tem várias funcionalidades que te ajudam a programar, escrever seus códigos e até encontrar erros muito mais fácil do que se você estivesse usando um editor de texto comum. Não tem por que você ficar sofrendo com problemas de formatação do texto, de espaçamento, de colocar tabs e coisas que o próprio editor pode resolver para você focar no que realmente importa, que é aprender a usar aquela linguagem, no nosso caso, o HTML, né? O link é esse aqui, code.visualstudio.com. Só clicar aqui para baixar, ele é totalmente gratuito. E aí ele já vai identificar qual plataforma que você tá, mas se você tiver em outra e ele não identificar, tem aqui os botões do Mac, Windows e Linux. Depois de instalar ele, a gente vai fazer o seguinte: criar uma pasta, e eu recomendo que a pasta não tenha espaço no nome. Se você quer colocar um espaço, substitui por traço ou underline, porque isso vai ajudar lá na frente, quando a gente for colocar imagens e vídeos, que a gente tem que falar onde que tá isso no nosso computador, via código, né? E aí a gente não vai ter a interpretação do espaço lá na hora de escrever o HTML. Então eu criei essa pasta projetos. Eu tenho a opção de botão direito, abrir com code. E se não tiver essa opção no Windows 11, ela provavelmente está aqui em alguma opção de ver mais opções, alguma coisa assim. Eu acho que no Windows 11 é assim. E se não existir mesmo, aí você pode abrir o VS Code normalmente, vir aqui pelo menu Arquivo, Abrir Pasta, Open Folder, e aí você seleciona a pasta que você criou. Eu recomendo criar uma pasta vazia para a gente colocar nossos projetos. Aqui na esquerda a gente tem os arquivos, teria os arquivos, mas é uma pasta vazia. Botão para criar arquivo, botão para criar pasta dentro dessa pasta. E você pode também clicar com o botão direito para colocar um novo arquivo ou uma nova pasta. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar algumas extensões. Para aprender HTML, eu recomendo o Auto Close Tag. Essa extensão ela vai fechar as tags que a gente abrir, a gente vai entender o que é isso, só instala, confia. Algumas extensões de visual, então essa Drácula oficial que vai mudar as cores dessa tela aqui que a gente está vendo. Eu recomendo essa porque eu gosto dessa, mas você pode procurar outras, obviamente. E esse Material Icon Theme. Esse cara vai colocar vários ícones pra gente dos arquivos que a gente for criando. Então, quando eu criar um arquivo HTML, ele já vai colocar o símbolo do HTML e facilita a nossa vida na hora de identificar o arquivo que a gente quer clicar para mexer. Além de ficar bonitinho, como eu falei, um ambiente aconchegante é interessante. Para começar o HTML, é só isso. Esquece todas essas outras aqui. Esse Code Snap ele serve para tirar print do seu código. Se você quiser compartilhar com amigos, ele é interessante, mas só se for para compartilhar mesmo, porque é totalmente nada a ver com o que a gente vai aprender. Aqui em cima, no Explorer, eu tenho os meus arquivos, e se eu digitar Ctrl Shift P, eu abro a minha linha de comando, onde eu vou poder abrir outras coisas do VS Code. A primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar por Settings e abrir essa Open User Settings no modo JSON. E aqui eu tô com ela em cima porque eu usei ela recentemente, mas ela pode estar aqui para baixo, você tem que procurar ela aqui. User Settings JSON. Cuidado para não ser o Open Default Settings JSON, porque o default ele vai mostrar tudo que já existe e você não vai poder editar. O User Settings ele vai editar para o seu computador, para sempre que você abrir qualquer projeto, ele vai aplicar essas configurações. A minha tem muita coisa, então eu vou deixar um pedaço disso aqui, o resumo disso aqui, num arquivo no GitHub para você. Eu vou deixar o link na descrição e a gente vai colocar basicamente isso aqui, que é a minha recomendação inicial. Quando você aperta Tab, você joga o texto, o código para a direita. E esse jogar para a direita adiciona uma quantidade de espaços. Pode ver que aqui tem essas bolinhas, né? Aqui tá duas bolinhas, então dois espaços. E aconteceu isso quando eu apertei um Tab, porque eu defini que o Tab Size é 2. Essa outra configuração, ela fala que quando você trocar de foco da janela, ou seja, você sair da janela do VS Code ou trocar de aba, ele vai salvar para você o seu arquivo. Essas outras três linhas aqui, elas definem qual que é o limite de caracteres, o tamanho da linha, antes de quebrar a linha. Então ele vai definir que a gente vai quebrar a linha quando chegar no limite da coluna e que a coluna tem 80 caracteres para chegar nesse limite aqui.
E esse rulers aqui, ele define essa linha para a gente ter a visão de quando está chegando no limite, mas é só para ficar confortável mesmo a edição e não ter aquela barra de rolagem aqui embaixo, ter que ficar jogando lá para a direita para poder ver. Ele quebra a linha para a gente automaticamente. Esse Explorer Compact Folders é interessante porque quando você tem outras pastas aqui, por exemplo, imagens, e dentro da imagem você tem JPEG. Se esse Compact Folders estiver como true, eu vou colocar aqui no meu, ele vai ficar desse jeito. E aí, quando você abrir a pasta JPG, ele vai colocar um sublinhado aqui no nome da pasta e fica na mesma linha. E eu acho isso muito confuso. Se você curtir, deixa como true. Eu prefiro falso para ela ficar uma embaixo da outra e eu sei exatamente onde eu estou mexendo e eu consigo ocultar todas de uma vez que estão dentro de uma determinada pasta. Vou apagar. Stick Scroll é uma coisa que eu não vou conseguir mostrar agora. Ela vai ser quando o código estiver na tela, então depois eu mostro o que ela faz, mas é interessante, já deixa aí. Eu pulei o Breadcrumbs. Breadcrumbs é isso aqui. É o caminho de pastas até chegar no seu arquivo que você está editando naquele momento é interessante também. Formate on Save e Formate on Paste. O Paste é quando você dá Ctrl V, alguma coisa que está no seu Ctrl C, e o Save é quando você dá Ctrl S ou você muda de aba porque ele vai salvar para você automaticamente e ele vai aplicar a formatação no código. E aí aqui embaixo a gente define que para todos os arquivos do tipo HTML, a formatação vai ser feita pelo formatador do próprio VS Code para HTML. Então é isso que essas linhas aqui de baixo fazem. E aqui a gente está definindo que a gente quer formatar sempre que houver alguma ação nossa de salvar ou copiar o código. Aqui a gente está definindo que o tema do VS Code é o Drácula. Você vai ter que mudar para outro que você tenha instalado, se você instalou um diferente. E esse Icon Theme é o Material Icon Theme que vai definir, quando a gente criar aqui um arquivo HTML, ele vai colocar os ícones bonitinhos para a gente, do tipo do arquivo. E essas configurações também existem de forma visual, não via código JSON. Então, se eu apertar Ctrl Shift P e pesquisar por settings, eu tenho aqui essa opção UI, que seria a parte da interface, né? E aí, tudo que a gente modificou lá vai aparecer aqui modificado. E aqui eu poderia pesquisar, por exemplo, o tema, e aí aqui vai ter a opção de selecionar o Drácula, porque Drácula, o nome dele é bem tranquilo, né? Mas olha esses outros nomes aqui para você saber, vai ficar difícil de colocar via código. Então é melhor você abrir a UI e achar aqui o tema que você quer. E aí ele vai trocando as cores do editor pra gente. Assim como todas as outras configurações que a gente tem também. Ah, uma outra extensão importante, esqueci de falar dela, é essa Live Server. Live Server significa que a gente vai conseguir, através do próprio VS Code, abrir os nossos arquivos, né, nossas páginas web, como se fosse um site mesmo, um servidor disponibilizado na web, só que local. Então, aqui já fica o atalho Go Live, e aí a gente vai conseguir fazer o teste de uma forma que a gente não precise ficar abrindo o arquivo em si no HTML, que não tem que vir aqui na pasta, por exemplo, se eu tivesse aqui index.html e eu colocar aqui não se preocupa com isso aqui. Vou colocar aqui um atalho, esquece o que está acontecendo, mas só para você ver que normalmente eu teria que abrir esse arquivo, dar 2 cliques, abrir ele no Chrome, e aí ele vai abrir para mim esse document, que é o meu arquivo HTML que está vazio. Só que se eu coloco aqui Go Live, ele já vai abrir como se fosse um site mesmo para mim. Ele vai ter até o endereço aqui, que é o meu endereço local, numa porta, e aí ele abriu o mesmo arquivo para a gente. E aí se eu modificar aqui, colocar, por exemplo, Orbit, e salvar, ele já atualizou para mim o que eu acabei de salvar. Não preciso vir aqui e dar F5. Ele atualiza automaticamente para a gente. Então facilita muito a nossa vida. E aí a gente pode inclusive fazer aquele esquema de colocar o editor de um lado e o navegador de outro. E aí tudo que a gente for alterando aqui, ele já vai aparecendo aqui sem precisar atualizar. Beleza? Esquece isso aqui que aconteceu agora, porque tem muita coisa ali e a gente não viu nada ainda disso. Por enquanto, esse é o ambiente de desenvolvimento e na próxima aula a gente vai realmente entrar
no código HTML, nesse arquivozinho que a gente criou aqui.